Olá, muito bom dia, 7h01, começa agora o RIC Mais Notícias, aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Fernandinho Eufrásio, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes do RIC Mais Notícias. Tudo no ar, tudo funcionando, você pode mandar desde já. Você tem uma pergunta para fazer ao presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Serginho do Posto, sobre o escândalo que atingiu parte do Legislativo Municipal de devolução de dinheiro de assessores que supostamente teriam dado parte dos seus salários para os vereadores. Você tem dúvidas sobre o comportamento dos parlamentares, o funcionamento da Câmara Municipal? Você pode usar o WhatsApp 41 98504 5092. 98504 5092. Também pode usar o facebook.com/RICMaisPR. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, ouvintes. Hoje é 1º de setembro de 2017. Vamos conferir os destaques desta edição. RIC Mais Notícias. Abonos de faltas de deputados custam mais de R$100 mil ao contribuinte paranaense. Plauto Miró do DEM foi o campeão de faltas na Assembleia. Policiais federais ameaçam ir às ruas em protesto contra medidas do governo. A categoria é contra o adiamento do reajuste dos servidores. Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná aprova parecer favorável para 2 projetos que ampliam o direito à meia entrada no Estado. Advogado do ex-presidente Lula na ONU chama o juiz Sérgio Moro de egomaníaco e diz que o magistrado se comporta como um agente americano que combateu a máfia nos anos 30. Petrobras anuncia aumento de gasolina e preço do combustível em Curitiba pode ultrapassar os R$4 nos próximos dias. E a manchete do futebol, Pietro de Lázari. Brasil vence o Equador e segue invicto com o técnico Tite nas eliminatórias da Copa do Mundo. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo instável em Curitiba, tem uma chuvinha bem miudinha agora. Como será a sexta-feira dos paranaenses, Mark? Ela vai continuar assim, pelo menos pelo próximo período, viu? O dia segue nublado na capital dos paranaenses. Segundo o CIMEPAR, o sol até aparece entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. Apesar dessa garoinha aí que tá caindo agora, não há previsão de chuva mais forte. Mínima nesse momento é de 11 graus, essa é a mínima prevista para hoje, e a máxima não passa dos 18. Em Ponta Grossa, tempo nublado também nos Campos Gerais e sem previsão de chuva. Por lá, mínima de 12, máxima de 21. Já em Cascavel, o céu nesta quinta-feira segue com sol e poucas nuvens. Mínima de 17, máxima de 28. E lá na região da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, o mesmo acontece. O sol brilha forte por lá, mínima de 19, máxima de 31 graus em Foz. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera nesse momento com a ajuda de instrumentos. Atenção você que vai para Congonhas, em São Paulo, por lá também o aeroporto funciona por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h05, 7h05. Nós vamos abrir o jornal de hoje falando das faltas na Assembleia Legislativa. Tem um levantamento feito de que dia trabalhado é dia pago e dia não trabalhado também. Não há desconto nos vencimentos dos senhores deputados estaduais. Conta essa história, Mark. Lá na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, o deputado que está ausente sem justificativa recebe o salário sem descontos. Os abonos de faltas dos deputados paranaenses custam R$107 mil ao contribuinte aqui do estado. Entre fevereiro e agosto desse ano, os deputados estaduais conseguiram abonar 127 faltas sem qualquer justificativa. Ou seja, eles não compareceram ao plenário em dia de votação e
mesmo assim receber o salário sem qualquer desconto. O desconto para cada falta deveria ser de R$ 843 no salário dos nobres parlamentares. O curioso, Denia, é que mesmo quem não tem qualquer motivo para faltar, seja doença ou omissão parlamentar, pode abonar uma falta por mês. Com isso, se somarmos as 127 ausências abonadas, quer dizer que a Assembleia pagou mais de R$100 mil aos parlamentares que não foram às votações. Então, olha só. Presta atenção na regrinha do jogo na Assembleia Legislativa. Uma falta tá liberado. Já de antemão, pode faltar. E as outras que você tem, você não precisa justificar a ausência e ainda assim recebe o dinheiro do dia que você não foi trabalhar. Não é o valor. R$107 mil, se nós compararmos esse dinheiro com o valor do orçamento do Poder Legislativo Estadual, é quase nada. Representa uma moeda de 50 centavos na nossa carteira. Mas é a imoralidade. Isso é um absurdo. No mínimo, você que está indo para o seu trabalho aí no seu carro, se você por qualquer motivo tem que faltar, por qualquer motivo, seu filho está doente, você tem um outro compromisso, às vezes você está com dor de cabeça, está de saco cheio e você não vai trabalhar, você tem que avisar o seu patrão. Se você não avisar, ele está autorizado a te descontar o dia que você não foi. E isso é da regra da convivência moral na relação de trabalho. Os deputados estaduais não. Marques Souza, vamos fazer a chamada para saber quais são os mais ausentes lá da Assembleia. Vamos lá, o campeão de faltas é o Plauto Miró, da região de Ponta Grossa. Ele faltou 20 vezes, justificou todas as ausências, alegando estar em função administrativa. Ele justifica isso porque o Plauto Miró é um dos membros da mesa diretora da Assembleia. Então, quando ele põe aspas, função administrativa, ele alega que, em vez de estar em plenário ou no gabinete dele, cumpria tarefa de administração do Poder Legislativo Estadual. Tá. O segundo do ranking é o Nelson Justus, do DEM também. Faltou 7 vezes, nenhuma ausência justificada. Talvez tenha faltado para tocar na banda de Guaratuba. Ele que é forte lá no litoral, né? O terceiro da lista é o Luiz Carlos Martins, aqui da região de Curitiba. Tem 18 faltas, 13 delas sem abono. Luiz Carlos Martins. Oi, gente amiga. O que mais? A próxima da lista é a cantora Mara Lima, do PSDB. 18 faltas, 3 sem justificativa. 18 faltou a cantora Mara Lima. Tava cantando, né? Tava em show. Tava fazendo show na hora do E plenário. depois seguem empatados a Maria Vitória, do PP, e o Jonas Guimarães, do PPS. 16 faltas cada. A deputada se ausentou 4 vezes pelo casamento previsto no regimento interno. Já Guimarães alegou funções administrativas. Olha, a falta da deputada para casar, tudo bem, né? A gente não queria que ela trabalhasse lá na Assembleia no dia do casório. Ou nas vésperas lá, quando a noiva tá nos preparos aí, dos preparativos para o casamento. Mas ainda assim faltou 16 vezes, né? É muita coisa. Esses deputados ausentes, é bom a gente lembrar, não apenas esses que foram citados, mas todos, não precisam justificar a ausência. Tudo bem que seja a regra do regimento, mas a regra é imoral. Não é possível que os representantes do povo do Paraná tenham esse tipo de privilégio, e é um privilégio, enquanto o cidadão comum, que é representado por eles, se faltar, amigão, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Começa a faltar e não dá explicação para tu ver o que acontece contigo. Teu patrão te manda pra Via Láctea, pra outra galáxia. Ó, aperta o botão de eject e tu vai voar de foguetinho pra ir embora. Nenê, não tá certo, não tá certo. Tá feio, feio. Ele só tem votação lá 3 vezes por semana, viu? Só tem a sessão na Assembleia, só tem reunião de votação de projetos na segunda, na terça e na quarta. Só nesses 3 dias. Então a semana deles em trabalho dentro de plenário já é mais curta, só de 3 dias. E mesmo assim conseguem faltar tudo isso de sessão.
Muito bem. Agora são 7h11. Vamos falar desse advogado britânico que resolveu tirar onda com o juiz Sérgio Moro, Mark. Eu acho que essa notícia, ela marca bem um momento do ridículo que a gente tem vivido no Brasil devido às repercussões internacionais do petismo. Que os tentáculos do PT, não se engane, o tentáculo do esquerdismo atinge todos os lugares. Vai. É o Geoffrey Robertson, que representa o ex-presidente Lula no Comitê de Direitos Humanos da ONU, chamou o juiz Sérgio Moro de egomaníaco. O especialista em direitos humanos ironizou a fotografia em que o juiz Marcelo Bretas oferece pipoca a Moro durante a sessão de lançamento do filme Polícia Federal, A Lei é pra Todos. Segundo Geoffrey, Moro ama a publicidade e se comporta como um Elliot Ness, um agente norte-americano que combateu a máfia nos anos 30 e conseguiu prender Al Capone. O advogado de Lula na ONU criticou ainda o presidente do Tribunal Regional Federal, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que chamou de irretocável a condenação de Lula. E, para fechar, o advogado classificou de inquisitorial o sistema brasileiro e que, para ele, o magistrado é mesmo tempo promotor e juiz, uma aberração, classificou. Robertson é integrante do Conselho da Rainha Britânica e está no Brasil para uma série de palestras no Congresso Nacional até hoje. Bom, dizer o que desse senhor, né? Primeiro, o desconhecimento completo da atividade de um juiz federal no Brasil. Segundo, uma falta de educação absolutamente fantástica. A liberdade de expressão do senhor Geoffrey, esse... O sotaque mais britânico, ele é advogado da rainha. Geoffrey Robertson. Agora sim, obrigado. A liberdade de expressão dele é muito bem-vinda no país que tem como fundamento do Estado o pluralismo político. Ele pode defender a bandeira do partido dele o quanto ele quiser. Ele pode se abraçar à sua ideologia e externá-la o quanto ele achar que deve. Mas a opinião do senhor Geoffrey Robertson vale nada. Mas vale nada. Tem importância nenhuma. Tá no mimimi, como tem sido a defesa do ex-presidente Lula, inclusive no debate local aqui no país. 7h13. E agora é hora dos ouvintes, Mark. Tem bastante gente participando aí ou não? Tá bombando aqui as participações, principalmente sobre essa questão das faltas dos deputados paranaenses. O Bruno Kozlovski pergunta sobre para começar aqui, sobre a questão do Serginho do Posto. Ele já mandou uma pergunta dele aqui. Daqui a pouquinho, o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, aqui nos estúdios da Jovem Pan. O ouvinte que não colocou o nome, colocou só o final do telefone, 1509, diz que um dia de falta é quase um salário mínimo e eles não têm desconto, exatamente. Não, pois é 800 e tantos, né? Quase R$900 que quem falta teria de ter descontado nos vencimentos lá do salário de um deputado estadual. Só que não precisa justificar a ausência. Eu entendo a lógica do regimento da Assembleia. O sujeito é representante do povo. Ele vai ao plenário se quiser. Se ele não quiser, ele que se resolva com o povo que o elegeu. Só que o sistema eleitoral brasileiro não permite o acompanhamento de verdade do trabalho do seu parlamentar. Se houvesse o voto distrital, em que nós soubéssemos por região exatamente quem foi eleito e pudéssemos fazer uma fiscalização efetiva do trabalho dos deputados, tudo bem. Se o sistema de transparência das casas legislativas fosse amplo, da mesma maneira, mas não é. Por isso, nós não podemos dar tratamento diferente ao cidadão que se mata para trabalhar, e a gente sabe como é difícil o dia a dia da rotina de trabalho. Todos nós trabalhamos muito no Brasil, todos nós. A gente precisa suar de verdade para poder ganhar o dinheiro do pão, enquanto os senhores deputados faltam e fica tudo por isso mesmo. Tem gente com 20 faltas, 16 faltas e tá tudo certo. Não se desconta coisa nenhuma. Presidente da Assembleia, deputado estadual Ademar Traiano. O senhor pode corrigir essa situação. Será antipática a sua postura diante dos seus colegas. Mas o senhor ficará muito bem com a opinião pública. Não dá. Tá tudo errado.
O Alfredo Og diz que, na opinião dele, já passou da hora de diminuir o gasto com o Legislativo Nacional. Esses camaradas não querem trabalhar, só pensam em defender a sua teta. Também tem a participação aqui do Jackson. Mesmo avisando que é descontado da Folha, esses deputados não vão. Eles não vão porque não é descontado, na verdade, viu? Desconta pra ver se eles não aparecem. O Luiz Fabiano... Não, olha aqui, o ouvinte não tá certo. Desculpa eu fazer a correção. Experimente descontar um mês. Um só. Ah, vai, né? Daí vai trabalhar. Ah, mas aparece. Pelo menos, se não for, justifica. Porque a barbaridade toda está em faltar e tu nem precisar dizer o motivo que faltou. Dá pra fazer, Fernandinho? O quê? Se tu faltar, assim, se tu chegasse hoje, a tua chefe ontem não puxou a tua orelha dizendo que era pra você estar aqui às 6h30 6h30, aham. Experimentasse chegar hoje aqui às 7h30 pra você ver o que ia restar do seu couro. Currículo na mão, Então. no final do dia. É, claro. O Luiz Fabiano lembra sobre isso, ó. Ele fala que além de descontar o dia, a empresa ainda desconta o descanso semanal remunerado, não é? Se você falta, ela abona ali. Também tem o ouvinte aqui dizendo que no trabalho dele, se ele faltar sem justificativa por escrito, significa, né, atestado, declaração de comparecimento em consulta médica, ele tem o dia descontado, independentemente de avisar o chefe ou não. Isso que ele trabalha numa empresa de economia mista. É a Kelly, na verdade, ela tá contando aqui. Depende muito, essa relação trabalhista depende muito da relação que você tem com o seu superior. E se você é o superior da empresa, como você trata o seu colaborador que está abaixo de você. Mas o fato é de que onde há um mínimo de relação moral, as pessoas se avisam das coisas. Ninguém sai faltando por faltar. Não é assim que funciona a vida. Exceto no castelinho dos senhores deputados estaduais do Paraná. Lá pode tudo. E tá errado. Tem muitos ouvintes aqui participando sobre a questão do advogado, da rainha, que Opa, veio aqui vamos defender lá. o Lula, enfim. O Douglas William, lá de Cascavel, ele diz que se dizem que o juiz Sérgio Moro é um agente americano combatendo a máfia, isso não importa. O que importa é combater esses mafiosos que estão em Brasília, na opinião do ouvinte. O ouvinte, final telefone 9614, diz: manda esse advogado da rainha cuidar da rainha, quando James Bond apareceu por aqui, que ela fala. O ouvinte dizendo que a gente não deveria nem dar essa notícia aqui. O final telefone 0045, esse advogado tem que cuidar da Inglaterra. Enfim, o pessoal revoltado com esse advogado, viu, Deninha? Da rainha aí que veio defender o Lula. Por que o Lula foi pedir ajuda lá, será, Deninha? Porque precisa de uma vitimização internacional para manter viva, acesa, a chama de perseguido, o que não é verdade. Lula é réu em ações penais no Brasil, como as outras pessoas também são. Se eu ou você, que está aí do outro lado do rádio, cometêssemos os crimes que o Lula cometeu, nós não teríamos esse tanto de proteção, não teria ninguém batendo palmas pra gente e nos chamando de heróis guerreiros do povo brasileiro. Então a gente sabe bem como que funciona isso, você incensar alguém que é considerado herói por uma parcela da sociedade. Antes do intervalo, deixa eu só fazer um registro aqui. O deputado federal Paulo Martins manda uma mensagem, Mark, dizendo assim, ó: na Câmara Federal desconta. Só justifica por motivo de saúde ou compromisso oficial representando a Câmara. Não é compromisso oficial do gabinete do parlamentar. Então, Brasília desconta o dia não justificado dos deputados federais e dos senadores. É diferente da regra da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente vai perguntar para o vereador Serginho do Posto como é que funciona na Câmara Municipal. Se pode faltar e se tem ou não tem salário descontado dos vereadores. Na Assembleia a gente já viu que é a casa da mãe Joana, com perdão a todas as Joanas ouvintes desse jornal. Deninha, fica a dica pro Traiano, né? Seguir a orientação nacional aí do Congresso e descontar o salário de quem falta sem justificativa. É o que o povo paranaense pede, pelo menos os nossos ouvintes aqui, todos nesse sentido. 7h20, tem um intervalo. Rique Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Jornal líder de audiência no Paraná. Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba. A Câmara que virou notícia nos últimos dias
E o vereador Serginho do Posto promete responder a todas as questões e esclarecer com isso ao cidadão de Curitiba e do Paraná o que acontece no legislativo da maior cidade do sul do Brasil. Você pode mandar a sua pergunta para cá pelo WhatsApp 41 98504 5092 ou pelo facebook.com/RicMaisPR, tudo junto. Você pode procurar aí na barrinha do seu Face a transmissão por som e imagem. Vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara de Vereadores, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marco, bom dia Danian, toda a equipe. Vereador, deixa eu começar a nossa entrevista pedindo ao senhor que esclareça como se dá a divisão do número de servidores que cada gabinete tem. Um vereador de Curitiba tem direito a ter quantos funcionários? 7 assessores podem ser convidados para formar a equipe do gabinete do vereador. E esses sete assessores, eles ganham um salário, um vencimento fixo? Um vencimento fixo depositado diretamente em sua conta a partir do momento que ele é cadastrado como cargo comissionado em comissão na Câmara Municipal, ele recebe uma conta individual onde os seus vencimentos são depositados diretamente na sua conta. Não há qualquer intermediação do vereador ou qualquer servidor que intermedie salário de servidores em comissão. Ou até mesmo um servidor que é o funcionário de carreira. Então, se há ilícito quanto à apropriação de salários dos assessores, significa que necessariamente o assessor tem que sacar o dinheiro ou transferir, mas tem que tirar o dinheiro da conta que ele recebeu e passar a um terceiro. Seria isso? Em tese, se houve, como o denunciante ou qualquer pessoa que declare que fez uma composição ao seu vereador, ao seu chefe direto, é feito desta forma. Eu não entendo, ou através dessa transferência, porque não tem acesso às contas de servidores ou assessor. Então vamos lá, cada vereador tem sete assessores que ele pode compor a sua equipe. Quanto que ganha quanto ganham esses 7 servidores lá na Câmara Municipal? Os salários variam, principalmente há uma composição em que o vereador compõe uma equipe e ele distribui o valor montante do gabinete. Quando eu falo distribui, ele nomeia cada assessor em uma letra, chama-se os Cs, chamados cargos em comissão, e esses Cs têm a sua classificação, do C1, C2, C3, e os valores são variados, porém a composição geral global R$ 55 mil. Então cada gabinete tem R$ 55 mil para pagar os seus comissionados. No total bruto disso, desconta-se os encargos INSS e imposto de renda. E quanto ganha um vereador de Curitiba, presidente? R$ 11.280 líquido, com exceção do presidente, que tem R$ 2.700 a mais, 3.800. Eu pedi ao vereador Serginho do Posto a gentileza de nos apresentar, digamos assim, o funcionamento de um gabinete, antes de que nós pudéssemos, de fato, tratar dessas denúncias. Vereador, por que demorou 3 meses para se dar andamento ao processo de investigação contra o bispo Tiago Ferro e o da vereadora Cátia de Triche, a Cátia dos Animais, o negócio foi praticamente automático? É importante esclarecer que não demorou 3 meses. A partir do momento que ele fez a denúncia ao corregedor direto, a pessoa fez uma declaração. Então, o corregedor, Dr. Volmir, recebeu o declarante em seu gabinete, onde ele relata os fatos. A partir daí, o Dr. Volmir remete à mesa e, a partir da consistência do que foi colocado na declaração, a mesa determina para que ele abra uma sindicância. Então, este prazo, ele não demorou 3 meses para começar a investigação. É importante frisar isso. Todos os atos que competem à mesa e ao corregedor nós tomamos. A partir do momento que o declarante fez todas as suas narrativas dos fatos, ele colocou em forma de declaração, encaminhou à mesa e a mesa devolveu ao corregedor. E nesse momento, quando a mesa determina a investigação, por quê? Porque alguns fatos narrados precede ao período em que o vereador Tiago Ferro não era vereador.
ele, a partir do momento que ele tem o seu mandato, a partir de 1º de janeiro de 2017, compete à Câmara toda esta investigação e todo o regimento interno terá que ser cumprido e o decoro parlamentar. Fatos relacionados à posterioridade do seu mandato não compete à Câmara fazer esse julgamento de precedência. Porém, é importante esclarecer, Daniel, que quando ele cita 2 servidoras em cargos em comissão, que são convidados pelo vereador Tiago Ferro, que está na equipe do vereador Tiago Ferro, isso é um fato que nós precisamos investigar. Essa investigação hoje acontece? Melhor dizendo. E essa investigação hoje acontece? Acontece porque o corregedor, a partir daí, ele tem toda a condição de fazer as oitivas, ou melhor, convidam as pessoas que foram citadas nessas declarações para que vão lá e declarem o que sabem, o que aconteceu de fato. Entendi, vereador. Então, mas é uma formalização. O que eu não consigo entender, de verdade, e penso que o ouvinte também não, por que a Cátia Dietrich tem comissão processante? Então vamos lá. E por que com o vereador Tiago Ferro tem sindicância? Qual a diferença de um caso para o outro? Então é bom esclarecer isso, muito importante. Quando 6 ex-servidores fazem uma denúncia diretamente, protocolam diretamente à presidência e à mesa da Câmara, com fatos que, em tese, configuram algum ato ilícito e documentos que comprovam, ele tem uma intensidade dos fatos. E essa intensidade se dá pelos documentos juntados e colocados pelos ex-servidores. Então, a partir dali, nós encaminhamos ao corregedor, ele com prazo de 5 dias, nos devolve um relatório pedindo para que, a partir dali, a presidência coloque em votação para que todos os vereadores da Câmara se posicionem, se abrirão a comissão processante ou não. E foi unânime. Desculpa, mas não, em relação ao Tiago, não se tinha elementos, e o corregedor diz isso, que não há elementos naquele momento, apenas a declaração, de fatos que comprovassem o ilícito até aquele momento. A partir das investigações, eu acredito que os elementos daí comporão... Então tem um juízo prévio, antes da comissão processante, exatamente. É isso? O corregedor ele tem que embasar os documentos para saber qual linha de atuação que será determinado, ou o corregedor ou a comissão. Mas a pergunta que eu lhe faço, eu entendi, vereador, mas a pergunta que eu lhe faço, é a pergunta que eu penso que todo cidadão, não é melhor investigar de verdade, com comissão processante todo mundo, feito isso, mas vai e processe o próprio vereador Tiago Ferro, depois do desespero inicial, ficou muito nervosinho, parece que o vereador Tiago Ferro toma banho de água benta, ficou nervosinho, mas depois daquele desespero inicial, ele mesmo pediu para ser processado. Eu não consigo compreender por que com a coitada da Cátia dos Animais, que é uma vereadora novata e de pouca experiência no trâmite da política, com ela o pau tora, e no Tiago Ferro vai lá e passa um sabão no vereador. Não há 2 regras de medição. Há 2 fatos que foram colocados diferentes. Mas não é o mesmo ilícito? Pedir dinheiro do servidor? Claro que é. Se for comprovado o ilícito, ele vai ter a mesma determinação. E a determinação o que é? Investigação dos fatos que comprovem a origem da denúncia. E é importante dizer, Daniel, que em momento algum nós vamos ter qualquer tipo de tratamento diferenciado a qualquer vereador. A mesa e o presidente só pode agir o que determina a lei orgânica e o regimento interno. Eu não posso ser autoritário e extrapolar o regimento. E o regimento determina que esses procedimentos sejam feitos. É importante esclarecer essa população. Não está deixando de ser investigado. Estamos investigando todos os fatos que chegam até a presidência e até a mesa. Agora, a forma que foi colocado essa denúncia da vereadora, onde alguns documentos, em tese, comprovam aparentemente algum ilícito, ela tem uma intensidade. O fato da declaração, em que a narrativa dos fatos colocada anteriormente, agora o corregedor tem que buscar essas provas e até mesmo ouvir as pessoas que estão sendo envolvidas na denúncia para comprovar e produzir um relatório. A partir da produção do relatório, nós teremos com certeza todo o fato concreto. E aí a determinação também. Qual a intensidade e qual a penalidade que será tomada. Eu quero ou até mesmo se não tiver nenhum fato que configure.
Antes de passar a palavra ao Mark aqui, que tem perguntas e também dos nossos ouvintes, eu quero só frisar a posição da Rádio Jovem Pan e do Grupo RIC. A Jovem Pan e o Grupo RIC não querem a punição de ninguém sem que haja a comprovada responsabilidade do ato ilícito. O que este microfone fez e falou à cidade de Curitiba e continuará falando é se exigir que se faça uma investigação de igual grau sobre todo e qualquer vereador que seja suspeito de cometimento de qualquer ilegalidade. Não, nós não podemos tratar determinados políticos de um jeito e outros de outro, porque um é mais poderoso, um come espinafre, que nem o Popeye, e o outro não come. Não. Porque, vereador, é a impressão que fica. O senhor está explicando. Perfeito. O senhor está explicando, mas a impressão que fica. Eu sou o maior interessado por presidir a Câmara Municipal, Denia, em que se esclareçam todos os fatos, independente da quantidade dos fatos, independente das pessoas, da cor partidária que pertençam, independente do cargo que ocupem, nós estamos tomando toda a providência. É importante dizer que nunca se teve tanta transparência no Legislativo Municipal como esse. E é importante dizer que a história da Câmara Municipal é maior do que todos esses fatos e é maior que qualquer vereador que ocupe uma representatividade lá dentro. E isso eu faço a defesa da Câmara enquanto presidente. E todas as denúncias são investigadas, Denia. Isso que é importante frisar. Eu vou citar alguns fatos que é importante a população saber que existem várias informações que são dadas aos órgãos de controle, sejam eles do Ministério Público, do Tribunal de Contas e outros órgãos que nos pedem informações. E pedem informações de vereadores até que já foram vereadores em outros momentos. A Câmara fornece os dados e a partir daí o próprio Ministério ou esse órgão de controle que pediu algumas informações, e as informações que nos chegam e os pedidos que nos chegam nem sempre são publicizados e apenas são pedidos de informações que nós fornecemos. Todos os documentos. Nenhum documento que é pedido pelo órgão de controle, qualquer um, nós deixamos de entregar a esses órgãos. Para quê? Para colaborar, se há qualquer investigação correndo nesses órgãos, a Câmara deixa de fornecer e produzir esses documentos, em fornecer e produzir a condição para que esse órgão possa dar continuidade aos fatos. Vai, Mark. Denia, tem vários ouvintes aqui perguntando, vereador, sobre essa questão da diferença de tratamento. Os ouvintes não conseguiram compreender e muita gente perguntando, é uma pergunta recorrente, se a Câmara está tratando diferente o Thiago Ferro por ele ser do PSDB, que é o seu partido. Eu reafirmo, não, independente do partido que o vereador está, ele pertença, independente. Se fosse do PSDB ou qualquer outro partido, o tratamento é igual. Porém, as denúncias chegaram de formas diferentes. As denúncias referentes à vereadora chegou com dados que substanciaram todos os fatos relatados, configurados e anexados ao processo. Do vereador Thiago Ferro, foi feito ao corregedor uma declaração onde ele narra fatos. Inclusive, a narração de fatos ele vem bem anterior ao período que o vereador não era nem vereador, é um período posterior. A partir daí, quando nós identificamos que ele cita também 2 servidoras que estão em cargo em comissão do vereador, aí sim, isso nós determinamos de imediato a investigação e a sindicância. Então, os fatos não estão sendo tratados diferentes, todos com a mesma responsabilidade. E isso, enquanto presidente, enquanto mesa, nós estamos tomando todas as providências. Nós estamos deixando... Os outros. Vamos lá. Vereador Rogério Campos, do PSC, ele é apontado, segundo o Ministério Público, como quem cobraria uma espécie de pedágio de funcionários, valores que seriam devolvidos entre R$ 1.500 e R$ 1.800. Essa é a denúncia que pesa contra o vereador Rogério Campos, que a Câmara terá de investigar. O vereador Giovanni Fernandes é do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Responde à acusação semelhante, teria cobrado dos seus assessores algo em torno de R$ 1.400 e até R$ 3.000. A vereadora Kátia de Triste, nós já falamos aqui, o vereador Thiago Ferro também, e ainda tem o vereador Osias Moraes, do PRB. E esses outros 3, o Osias, o Giovanni Fernandes e o Rogério Campos? Denia, quando o Ministério Público nos solicita os documentos, nós encaminhamos.
E a mesa pediu ao Ministério Público para que nós tenhamos estas denúncias que foram feitas ao Ministério Público, para que a Câmara tenha acesso ao inteiro teor das denúncias. Porque quando o Ministério Público encaminha um processo administrativo para a Câmara, seja ele por inquérito ou administrativo, ele nos pede, o Ministério Público solicita os dados referente a um servidor lotado no gabinete dos vereadores, e ele não diz que forma que esse inquérito está sendo produzido ao Ministério Público. Nós pedimos agora para que tenhamos esses dados. Por quê? Porque a partir do momento que essas pessoas fizeram denúncia ao Ministério Público e depois foram à imprensa e fizeram também anonimamente esclarecendo os fatos, a partir daí, essa notoriedade que se tornou fato, e nós teremos, acredito que os fatos se tornaram notórios, e a partir daí nós teremos, eu espero que o Ministério nos forneça os dados, para que tenha o mesmo procedimento de investigação. E sabemos qual linha vamos adotar, porque é importante esclarecer que, a partir que essa denúncia foi feita ao Ministério Público, nós não sabemos o teor da denúncia. Nós soubemos através da imprensa que divulgou aquela fala dos denunciantes. Mas esses denunciantes não vieram à Câmara fazer a sua denúncia diretamente e formalizar a Câmara. Não tem desses casos, desses 3. Importante esclarecer. Muito bem. E além desses 3 que nós já citamos, há outros nomes de vereadores que correm, digamos assim, pela boca pequena no próprio Legislativo. Claro que eu não vou dizer o nome dos vereadores aqui. O vereador Serginho do Posto sabe quem são. E que também já há representações recentemente protocoladas no Ministério Público. E que possivelmente chegarão à Câmara Municipal. O fato é o seguinte: há um problema instalado dentro do Legislativo. O senhor deu uma entrevista coletiva dizendo que são casos pontuais. Vereador, nós estamos falando de 5 parlamentares. Denian, é importante dizer que a Câmara possui 38 vereadores. Se estão sendo investigados 5, ou que seja 10, ou que seja 15, que nós tratamos cada um da sua forma, individualmente, porque essas ações foram feitas individuais. A Câmara, é importante frisar, que no decoro parlamentar cada um tem sua responsabilidade, e cada um deve responder pelos seus atos. Agora, isso é fato. Agora, cada um está sendo tratado individualmente, e esses atos foram cometidos individualmente, conforme os denunciantes alegam. Ok? O professor de Direito Administrativo Horácio Montesquieu manda uma mensagem para cá dizendo o seguinte, que é dever do gestor público instaurar o processo administrativo de investigação de acordo com a Lei 9784 de 99. O senhor tem o dever de instaurar. E nós estamos cumprindo com o dever. O que determina a lei orgânica no seu artigo 41 e o regimento interno nos artigos 38 e 39, nós estamos cumprindo. Eu quero deixar muito claro que a Câmara, a presidência e a mesa tomou todas as iniciativas referentes a todos os fatos que chegam de forma concreta, de forma em que a gente possa apurar os fatos. O que nós também não podemos, por exemplo, uma denúncia anônima. A pessoa liga por telefone, eu quero denunciar. É uma denúncia fica muito vago você receber uma denúncia anônima por telefone e a partir daí começar a investigar o parlamentar ou servidor ou cargo em comissão. Então é importante também explicar, porque não podemos deixar que a opinião pública entenda que não está acontecendo nada e nós estamos deixando esses casos afastados de uma possível investigação. Não, todos. Isso depende mais do senhor do que da opinião pública, né, vereador? Quanto maior visibilidade o senhor der, exatamente, da mesa, e nós investigação... estamos dando. Daniel, é importante dizer que quando nós falamos em transparência, nós estamos trazendo todos os atos, inclusive antes, até mesmo quando aconteceram os fatos, a imprensa da Câmara fez a publicização dos fatos. Nós publicizamos, de forma alguma ficou sem dar uma resposta positiva, estar no nosso site todas as informações necessárias ao cidadão, porque afinal de contas nós temos que dar esclarecimento à população e aos cidadãos, eles que pagam impostos. Vereador, agora a impressão que fica, o senhor está se esforçando para tentar explicar aqui, mas veja o caso da Cátia dos Animais. Ela é investigada
por um ilícito de receber salários de assessores. O relator da comissão que a investiga é denunciada pelo mesmo motivo. Então a impressão que fica é que a Câmara está num circo O armado. senhor vai afastar o Osias, o pastor Como é que Osias? uma pessoa que é investigada pelos crimes investiga outra? Marque DNA. Importante dizer que não há impedimento para ele fazer... Moralmente, vereador, moralmente. Olha Legalmente só, não há, o senhor tem razão, mas e de natureza moral? Deixa eu te dizer um fato que aconteceu recentemente. O ex-vereador professor Galdino, quando ele foi investigado nas denúncias, o vereador Felipe Braga fazia parte da comissão. O vereador professor Galdino pediu o impedimento do vereador Felipe. A nossa procuradoria, em momento algum, entende que há um impedimento. Isso é porque o regimento diz isso. E nós também não sabemos se a denúncia do Osias, porque como nós não temos o conteúdo na Câmara, ele está sob sigilo do Ministério Público, eu não sei a intensidade, se é o mesmo Mas ato... o senhor como presidente, agora, se sente bem com a independente, situação? eu Pergunta particularmente... pessoal, senhor. Sim, a minha posição enquanto presidente da Câmara são fatos que, para a Câmara, é muito difícil. Não, mas é um momento muito presidente, eu não difícil respondeu. encarar. Não. O senhor se responde. Nesse caso em especial, Eu fico muito indignado. Deixa eu explicar o ouvinte, para que o ouvinte entenda qual é a questão que foi perfeitamente levantada pelo Marcos Souza. A vereadora Kátia Dietrich está sendo processada na Câmara de Vereadores. Processada. O relator do processo é o vereador Osias. E o vereador Osias é suspeito de ter cometido o mesmo ilícito. É suspeito. É suspeito. A mera suspeição de cometimento de um ilícito da mesma natureza, na sua opinião, não atinge moralmente o processo de investigação? O senhor não deveria, pelo menos, aconselhar o Osias? Na minha opinião, sim. Porém, o regimento interno e a própria condição dele estar fazendo um pré-julgamento dos fatos do Osias, que nós não sabemos ainda os fatos do Osias. Mas é suspeita, afaste-se, vereador. Mas eu não posso fazer isso, Daniel. Eu pedir o afastamento porque o regimento não permite que o vereador e o presidente extrapole o regimento. Chegou a hora de mudar o regimento da Câmara. Nós estamos fazendo, vereador. Daniel, nós estamos fazendo a pedido meu. Então é importante frisar quais são as atitudes que nós tomamos desde o dia 1º que assumimos a presidência da Câmara. Todos. Reforma do regimento interno. Primeiro, a comissão processante. Nós estamos fazendo alteração que se houver denúncia de qualquer caso que envolva servidores e vereadores, o regimento vai remeter direto para uma comissão de decoro parlamentar e comissão de ética. Isso é uma mudança muito positiva, porque até o momento eu tenho que cumprir o regimento. Eu, como presidente da casa, não posso extrapolar o regimento, porque eu estaria, se é uma visão minha particular, eu tenho a minha visão particular, que ela coincide muito com a visão do cidadão. Porém, a minha procedência enquanto presidente da Câmara, eu tenho que obedecer à lei orgânica e ao regimento. E aonde o regimento não diz que há um impeditivo nesse momento do vereador Osias estar relatando o fato. Impeditivo legal, de fato, não há. Não há, mas exato. O impeditivo moral, ele é gritante. E o presidente da casa, não obstante, não possa tomar decisões contrárias ao regimento, e o senhor está absolutamente correto, o senhor preside o Legislativo Municipal e o senhor deve explicações à sociedade. Muita responsabilidade. O senhor poderia ir à tribuna, e eu tenho certeza que se o fizesse, se o senhor for à tribuna pedindo para que o vereador não seja o relator, ele abrirá a mão. Porque se nós ficarmos calados e aceitarmos que um vereador suspeito seja o relator de uma vereadora suspeita, nós passaremos a entender, como sociedade, de que pode-se passar a mão na cabeça do coleguinha. Não há e isso é ruim ao legislativo. Isso é prejudicial à imagem da Casa do Povo de Curitiba, vereador. É uma questão, todos nós, eu e o senhor, o Mark e os ouvintes, todos nós queremos a mesma coisa. Que o parlamento municipal seja respeitado, que o parlamento municipal seja de fato representativo dos interesses da sociedade. E nós não podemos aceitar que um vereador investigado seja o responsável por relatar o caso de uma vereadora investigada. Não tem cabimento. Se o regimento assim permite, há outras providências de natureza política que não legislativas que podem ser tomadas nesse momento. O senhor não pode tomar a iniciativa como presidente da casa de propor uma mudança que seja
no discurso. Esta é uma casa política. A Câmara, Daniel, a Assembleia, o Congresso Nacional são casas políticas. Daniel, tem duas questões que é importante destacar. Duas questões. Então, nesse processo de investigação, a Câmara tem as penalidades para cada fato. E digamos que a Câmara aprove a cassação de qualquer investigado. Vamos lá então. Você é advogado. Sim. Então, a Câmara resolve cassar este investigado que é vereador. A partir daí, ele perdeu o mandato. Se lá na frente o Ministério Público ou o Judiciário absolveu ele, qual será a decisão da Câmara? E o contrário também. Não, mas se o Ministério... Não, eu quero mas uma dizer... coisa é responsabilidade de natureza política, que é tomada pela casa, e outra é a jurídica. É que eu quero dizer isso. Enquanto política administrativa, nós estamos tomando todas as providências. Quanto à moralidade, se ele estar sendo relator ou não, é também... Isso, o regimento não impede ele fazer isso. Eu acho que também é necessário que o vereador avalie isso, esse ponto de vista, no ponto de vista dele. Não que o regimento ou que o vereador presidente, Serginho do Posto, esteja totalmente a favor de ele estar presidindo, estar relatando ou não. Isto eu volto a frisar. O presidente só tem que cumprir o regimento. Eu não posso atropelar o regimento. O regimento, no momento, não está impedindo ele. E isso também é importante, Mark, Denian e toda a população entender. Vereador, muitas perguntas aqui dos ouvintes. Até travou o sistema aqui, viu, Denian? Muita gente Mark, participando. É o seguinte, nós temos o compromisso com o intervalo. Claro. Nós faremos agora o compromisso com o intervalo. Eu vou seguir com essa entrevista agora às 8 da manhã em ponto, na RIC TV Record, no quadro 8 em ponto. A gente vai rodar um breakzinho aqui para colocar em dia os nossos compromissos com os patrocinadores. O Mark fecha o jornal e eu vou com o vereador Serginho do Posto lá para a TV, mas penso e agradeço já verdadeiramente a sua presença aqui, a Jovem Pan. O senhor sabe, o Felipe também, o Felipe Oliveira, jornalista da Câmara Municipal, a repercussão que teve a nossa cobertura, a cobertura da Jovem Perfeito. Pan sobre esse caso. E ele agradeço muitíssimo a disposição de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Daniel. É importante esclarecer dois fatos. Quando foi colocado que eu estaria convidando você para ir até a Câmara, a mesma forma que eu atendi a sua equipe essa semana, com o Rivaroli e toda a equipe, os nossos atendimentos, e o atendimento meu é institucional. Eu recebo nesta sala, promotor de justiça, recebo desembargadores, recebo sindicatos e qualquer pessoa comum. E também não é uma conversa reservada que eu receberia você. Assim, é para ficar uma coisa assim muito esclarecida. Eu prefiro, entendeu, vereador, né? Eu entendo. Que eu prefiro sempre que a nossa conversa, que sempre foi muito franca. E vai ser. Sempre será. Eu prefiro sempre que a conversa seja muito respeitosa. Sempre, sem dúvida nenhuma. E seja uma conversa sempre ao microfone. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Quanto mais a sociedade lhe conhecer, melhor para a sociedade e melhor para o senhor. Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma. E tenho pelo senhor maior respeito, como sei que o senhor tem por mim. Fazemos o intervalo. Muito obrigado mais uma vez, vereador Serginho do Posto. Eu que agradeço a você, ao Mark e toda a equipe. E vou lá para a TV e o Mark toca o jornal aqui. Valeu, gente. RIC Mais Notícias. Agora às 7 horas e 56 minutos, estamos de volta para contar para você, aliás, avisar você, preparar o bolso, viu? A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 4,2% nas refinarias de todo o país a partir de hoje, no maior reajuste desde a implantação da nova política de preços há 2 meses. Se o valor for repassado para os postos, o preço do litro da gasolina pode ultrapassar os R$4 aqui em Curitiba. Dica para você, tá dirigindo agora, viu um posto, pare e abasteça, vai pagar mais de R$4 no litro devido a esse novo aumento, se não fizer isso imediatamente. Vamos falar de esporte? RIC Mais Notícias. Esportes. Vamos falar com o Pietro de Lázari, que hoje está ao vivo aqui no estúdio. Bom dia, Pietro. Bom dia, Marquinhos. A seleção brasileira, hein? O time do técnico Tite venceu o Equador por 2-0, gols de Paulinho e Felipe Coutinho, um dos melhores em campo, inclusive. O time do técnico Tite garantiu a liderança isolada das eliminatórias sul-americanas. Abriu 36 pontos, 6 a mais que a Colômbia, o segundo colocado. Agora a seleção volta a campo na próxima terça contra a Colômbia, às 5h30 da tarde, lá em Barranquilha. Mark.
Pietro, tem rapidinho aí o calendário do final de semana ou não? Dos jogos? Como é que tá? No sábado, o Londrina enfrenta o Cruzeiro. E no domingo, o Paraná Clube enfrenta o Atlético Mineiro pela Primeira Liga. Tá certo, valeu, Pietro de Lázari, ao vivo com os esportes aqui na Jovem Pan. Pra fechar aqui, que o Fernandinho já está me olhando com uma cara de desesperado, já estourou o tempo. O vereador aqui se pegou com o Denian demais. Continuar lá na TV, né? Quem quiser acompanhar esse embate, vai lá pra RIC TV, canal 7 aqui em Curitiba, aí no interior do estado também, o sinal forte da RIC TV, para acompanhar essas explicações do presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, falando sobre a corrupção na casa. 5 vereadores suspeitos de ficar com parte dos salários dos assessores, ele explicando aí o que a casa está fazendo sobre esse assunto. Tem os ouvintes aqui, o pessoal do RIC Mais me lembra que eu esqueci de falar do pessoal do Face durante o jornal, mas não foi isso, gente. Aqui chegou tanta mensagem, fica bem perdido por aqui. Mas todo mundo registrado aqui, o Emerson Lopes, a Flávia Quadri, a Thaís Peron, a Fabiana Fischer, o Emerson Lopes, o Roberto Fukimoki, o Emerson Lopes, a Edna, a Ana, o Leonardo, enfim, muita gente lá. Todas as perguntas vão ser repassadas à assessoria de imprensa do vereador Serginho do Posto e eles vão respondê-las, imagino eu, carinhosamente, 1 a 1. Fernandinho, o que tá preparado aí pra... O Denian chegou hoje aqui no estúdio, escolhendo a música do dia, e ele, de repente, mandou uma música, mas não explicou muito o porquê, né? Como é que foi isso? Não explicou muito, mas eu deduzo que seja aqui com a questão do tempo em Curitiba. Eu acho. Tem tudo a ver, pelo menos. Raimundos, Mulher de Fases, né? Tava calor, daí fica frio, daí fica nublado, enfim. Se bem que hoje tá bem com cara de Curitiba. Tá, né? E vai ficar assim o final de semana todo, né? Clima carrancudo, assim. Então tá bom, vambora. Vamos nessa então.